dia, eu sou a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Rigotti. Rumo a Brasília. E nessa viagem a gente vai estar mostrando tudo para vocês sobre as características daqui da região central do Brasil, Cerrado Brasileiro, e os principais pontos turísticos a serem observados aqui em Brasília. Mas o mais interessante é essa transição da Mata Atlântica com a vegetação já do Cerrado. A gente já vê árvores espaçadas, mas por enquanto, ali ó, à minha esquerda dá pra ver que é um estilo de árvore já com características do Cerrado, e ao mesmo tempo a gente ainda tem uma vegetação da Mata Atlântica também. E outra característica, tem áreas aqui que a gente veio passando e a gente já vê as plantações de soja de um lado e do outro, muitos retões, essas subidas e descidas, bem característico mesmo do Cerrado. Eu já consigo avistar inclusive uns platôs, tipo de relevo do Planalto Central. A gente vai avistando algumas áreas de relevo irregular, tipo de Planalto mesmo. Houve todo aquele desgaste provocado pelos agentes externos, o intemperismo rolando solto. Então, assim, características físicas que a gente já vislumbra de cerrado de região central do Brasil. Olha onde nós estamos. Nós estamos no Museu do Catetinho. Começamos nossa visita em Brasília, aqui pelo local onde praticamente Brasília se iniciou. Museu do Catetinho, que está aqui ao fundo, foi onde Juscelino Kubitschek reunia a galera para definir o passo inicial da construção da cidade. E tem histórias fantásticas sobre esse local e sobre Juscelino. A história assim, que mais me impressionou foi como ele descobriu isso daqui. Foi sem querer, gente. Ele desceu no aeroporto de Louisiana, que na época só tinha esse aeroporto, e veio de carro, sentido Marco Zero. E aí ele se perdeu, eles tiveram que pousar à noite por aqui. E aí ele estava caminhando lá para trás. A sede aqui da fazenda, você tem a fazenda aqui ao lado. Uma terra molhada, ele cavou e achou a nascente. E aí, feito isso, ele ganhou de presente essas terras para ser a base aonde seriam decididos passos da construção da cidade de Brasília. Aqui atrás tinham feito um prédio igual a esse de madeira, onde foi a residência de Juscelino, que era para esposa e filhas, quando elas vinham. Mas sabe como é, né? Dinheiro público, acabaram demolindo. E uma história legal também dos bastidores foi que quando o Juscelino estava no Rio de Janeiro, as pessoas acabaram dando uma força, porque falava assim, deixa ele lá erguer um pilar ou outro, porque não acreditavam nesse projeto de Brasília. E ele acabou calando a boca de muita gente, porque Brasília foi concretizada, né? Ninguém acreditava no plano de metas dele de 50 anos em 5 anos. É isso mesmo. E essa daqui, ó, é a minha guia de Brasília, Joyce, que veio trazer a gente aqui, uma super anfitriã. E estamos agora no Memorial JK. Dando sequência, um pouquinho da história de JK e da cidade de Brasília, a gente veio, enfim, para o local onde estão os restos mortais de JK. Está bem aqui ao fundo, nessa sala bem bonita, bem escura, né? Não dá pra ver direito. Lá naquela sala, ao meio, estão os restos mortais de JK. E aqui é um local bem legal para ser visitado. Você tem muitas coisas que fazem alusão a JK, vários pôsteres, e a construção de Brasília, tem toda a história aqui. E fora que lá pro lado de fora tem, tem vários monumentos muito legais para se visitar. Então a gente vai depois dar uma voltinha lá fora para vocês verem um pouquinho dos monumentos, um pouquinho da arquitetura do local lá fora. Então, gente, aqui dentro você respira um pouco de cultura, um pouco de história do nosso país.
Você tem aqui, né, a biblioteca, que é uma réplica idêntica à biblioteca que estava lá na casa dele no Rio de Janeiro, com mais de 3.000 exemplares, dentre eles uma enciclopédia de Shakespeare. Isso, Shakespeare, Com mais de 316 anos, dado pela Rainha Elizabeth. Então você tem ali várias obras legais. É um local muito luxuoso e todo ele mantido pela família de Juscelino Kubitschek. A gente escutou um pouco da história lá no Palácio Catetim e assim, uma das coisas muito interessantes que me chamou bastante atenção foi ao final da vida, né, quando Juscelino Kubitschek estava impedido de entrar aqui na cidade de Brasília. E ele ficava da fazenda lá em Lusiânia, olhando para as luzes de Brasília e dizendo: que ironia do destino, né? A cidade que eu ajudei a erguer, que eu ergui na verdade, sou impedido de entrar agora. Então nada mais justo que essa homenagem. Essa fazendinha, ela foi vendida de porteira fechada, carro, tá tudo lá, tudo que pertenceu a Juscelino. É um local aberto à visitação também. Lá você pode tomar café, tem café da manhã, almoço. Então vai de acordo com o tipo de passeio que você quer fazer. É fazendinha de JK. Então é outra dica. Fica em Luisiânia. Não sei se vai dar pra gente conhecer, porque o nosso tempo é curto aqui em Brasília. Mas a Joyce. Mas vale muito a pena. Então lá tem muita história. A gente está fazendo um roteiro de 2 dias aqui por Brasília. Então assim, não vai dar para conhecer tudo. A gente vai ter que voltar numa outra oportunidade. Que coisa chata, né? A gente vai ter que voltar em Brasília. Pois é. E agora a gente está por aqui no Memorial. Vamos sair um pouco, ver um pouco os espaços lá fora, porque já são 6 horas da tarde. Mas tá aí, a cidade está sob nova direção daqui a pouco. E no segundo dia estamos aqui na Catedral. A gente acabou de fazer a visita à Catedral de Brasília e agora a gente vai, pro Museu Nacional. Já começamos o dia olhando ali a feirinha, tem uma feirinha ali cheio de objetos representando Brasília. A Catedral de Brasília, para quem quiser visitar, é belíssima. Realmente tudo aquilo que a gente vê em reportagem e fotos, os vitrôs são espetaculares. Os vitrais, valeu, obrigado. Os vitrais lá dentro são lindos, espetaculares, é um lugar bem... A gente que está acostumado com as igrejas de Minas, né, modelo antigo, a gente pega uma igreja mais moderna aqui, a gente vê o contraste. Aproveitando o momento, aula de geografia, né, a gente está fazendo turismo, mas vamos aproveitar para desenvolver um pouco da geografia da região. Aqui, Brasília, capital federal, foi projetada. Então assim, a diferença de uma cidade projetada para uma cidade que cresceu de forma aleatória. Então a gente repara bem nas avenidas largas, cara, incrível, né? Realmente são 5, 6 pistas, local bem fácil para a gente poder dirigir. Então a gente observa um pouco as construções, obviamente, todas elas projetadas, e o estilo das avenidas. Então assim, para o motorista que dirige em Brasília, ele tem uma facilidade imensa. Só lembrando a vocês que a cidade, a princípio, ela foi projetada para em torno de 500 mil de habitantes. Hoje ela tem aqui, contando as cidades satélites, quase 3 milhões de habitantes. Então assim, é óbvio que por mais que ela tenha sido projetada, quebrou um pouquinho o projeto, né? Então assim, tá bem cheia, tem dias que o engarrafamento acontece e tudo. Mas olha a diferença para as nossas cidades lá da região sudeste, aquelas cidades que cresceram no ciclo do café, né? O período histórico lá, cresceram de forma aleatória, então você tem as ruas todas apertadas. Então aqui tem essa diferença importante. E aí vem a saudade, que é pra acabar com tudo, essa com minha maturidade. E aqui a gente acabou de fazer um passeio no famoso lago. Lago Paranoá. A gente fez um passeio de barco ali por debaixo da ponte do Atacá. Bem legal o passeio, vale super a pena. O local aqui é um local muito bonito. Legal. Vou dar uma volta aqui, um 360, para vocês verem. Olha a decoração de Natal, que coisa mais linda. As famílias vêm para poder curtir. Agora eu vou praticar. Tá o vento, tá o bicho. Você vai ter que comer cabelo, não vai ter jeito. As famílias vêm para tomar um chuvinho, final de tarde, contemplar o lago. O pôr do sol deve ser maneiro. Hoje o dia tá nublado. E vamos finalizando hoje. Opa, segura aqui. E vamos finalizando hoje nosso passeio por Brasília. A
A gente conheceu aqui o pontão do Lago Sul, muito bonito. A ponte JK que tá lá ao fundo. A gente foi no Planalto. É, e com certeza Brasília, opa, tô comendo cabelo aqui. Brasília é um dos destinos assim que pede repeteco, que a gente não conseguiu fazer, acho que nem metade das coisas que tem para se fazer aqui, mas como o nosso roteiro são 2 dias em cada lugar para a gente conseguir poder. A gente encerra por aqui em Brasília. Amanhã partimos em direção a Chapada dos Veadeiros. qual o nome do município? Alto Paraíso? Alto Paraíso de Goiás. Pousada das Araras nos espera amanhã de manhã. Eu tô comendo cabelo direto aqui, mas a Pousada das Araras nos espera amanhã de manhã. Então a gente encerra por aqui Brasília, cidade lindíssima. Posse ocorre agora dia 1º. Queria ficar para Posse, mas infelizmente esse ano não vai dar. Quem sabe mais à frente. Valeu!